Olá, nessa aula nós vamos falar sobre Efésios 2. Já falamos sobre Efésios 1, vamos entrar agora em Efésios 2. Hoje eu estudo sobre esse capítulo. Nós vamos crescer no conhecimento dessa carta que é incrível, tão poderosa e que transforma a nossa mente. Amém? Espero que você esteja com sua Bíblia aberta. Espero que você esteja num lugar calmo, com um chazinho, um cafezinho, para ter esse tempo maravilhoso de aprendizado. Ok? Então hoje a gente vai falar sobre a carta aos Efésios, capítulo 2. E o que essa carta explora? Vamos dar primeiro um pano de fundo aqui. Ela explora a transformação radical que ocorre na vida de um cristão. Tanto judeus quanto gentios. Através do quê? Através da graça e da fé em Jesus. Paulo ele vai descrever como todos estavam mortos em seus pecados. Ele vai enfatizar isso. Que como eles estavam mortos em seus pecados e nas suas transgressões. Mas eles foram vivificados pela graça de Deus, sendo ressuscitados e assentados com Cristo em lugares celestiais. Então esse capítulo 2 aqui também destaca a reconciliação entre os judeus e gentios, que antes estavam separados por um muro de inimizade, mas que agora, em Cristo, são membros da mesma família, o corpo de Cristo. Isso é sensacional, porque o corpo de Cristo é a nossa família. Não é a placa que fala quem é a minha família ou não. É o corpo de Cristo no mundo. Então, aquele cristão lá do Japão, ele era sua família em Cristo. Amém? Que no nome de Jesus você tenha isso no seu coração. Por isso que a gente não tem que ter problemas com placas. A gente tem que ter essa consciência que a família de Cristo são todos os cristãos do mundo. Amém? Em nome de Jesus. Porque eu já ouvi foi coisa em relação a isso. Em resumo, então, queridos, antes da gente começar a leitura, em Efésios 2, vai enfatizar o quê? Qual é a ênfase de Efésios 2? A graça de Deus. E é a única base para a salvação. E que em Cristo, judeus e gentios são reconciliados e unidos em um só corpo, a igreja. Amém? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é uma placa. Mas vamos ler agora. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem, ou a presente era deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, Paulo aqui nesse versículo 2, ele vai enfatizar a questão de nós estávamos mortos, né, em nossas transgressões e nossos pecados antes de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nós tínhamos uma influência, que é o quê? O príncipe desse mundo, o príncipe que governa esse mundo, que governa essa era, que é o príncipe do poder do ar. E nós bem sabemos que esse mundo já é do maligno. Então, nós tínhamos sim uma influência maligna na nossa vida sem Jesus. Porque esse espírito, né, o espírito maligno, ele influencia quem? Os filhos da desobediência. Ele influencia nos que vivem na desobediência, né? E o que desobediência é essa? A desobediência da Bíblia. A desobediência de princípios e mandamentos bíblicos, ok? Isso, então, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. E como que é essa desobediência? Olha o que Paulo fala. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, seguir a vontade da carne, seguir desejos e pensamentos humanos, estarmos largados em nós mesmos, é sermos desobedientes. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então ele fala aqui Paulo fala que foi pela graça que nós fomos salvos, né? E não pelo que nós fazemos, mas que nós estávamos mortos em pecado, em desobediência. Estávamos mortos às nossas transgressões, mas por essa misericórdia de Deus nós fomos salvos. E ele continua: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então ele enfatiza, como nós vimos aqui na introdução, a questão da graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas essa graça precisa ser revelada a nós, e nós precisamos ter a certeza dentro de nós da nossa salvação. A salvação não é por osmose, ela já está liberada, e nós somos adotados, nos tornamos co-herdeiros do reino de Deus, e fomos transferidos do mundo das trevas para o mundo da luz, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, a partir disso, nós não somos mais da desobediência. Nós não estamos mais
satisfazendo a vontade da nossa carne, mas desejando ter um relacionamento com Deus e sermos transformados por Ele, ok? Mas também não é por obedecer regras que nós somos salvos, é pela graça, mas é um conjunto, é pela graça. Mas quando eu encontro essa graça, quando eu tenho essa graça revelada em mim, eu não consigo mais andar em desobediência, porque eu desejo andar em agradar aquele que me salvou, amém? Então você precisa ter dentro de você o dom da fé da sua salvação. Você precisa ter essa certeza dentro de você. E eu sempre faço a pergunta: você tem certeza da sua salvação? Porque eu, por muitos anos, no começo da minha conversão, não tive. Isso veio com a minha caminhada. Isso veio no meu desenvolvimento de conhecer Cristo. Amém? Então, se você hoje não tem, não se desespere. Mas busque se desenvolver e conhecer o Senhor. Para que essa certeza no seu coração venha em nome de Jesus. Amém? Versículo 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Paulo está falando ao povo de Éfeso. Amém? Eles eram gentios. Já falei para vocês que Paulo ele foi um apóstolo para os gentios. Ele não foi apóstolo para os judeus. Ele foi apóstolo para aqueles que não conheciam Jesus. Não era o povo de Deus, ok? Nem era o povo da incircuncisão. Não era o povo da circuncisão. Não eram os judeus, o povo de Deus. Eram aqueles que foram adotados, enxertados nessa videira. Amém? Através de quem? Através de Jesus. Tanto que Paulo foi o apóstolo que não caminhou com Jesus. Paulo, ele se tornou apóstolo, ele foi chamado pelo próprio Deus através de uma revelação. Então, ele não aguentou estar com os apóstolos, ele não aguentou ficar, mesmo sendo judeu, no povo judeu, porque ele conheceu a graça e a misericórdia de Deus através da revelação. Então, sempre que você for orar, que você estiver no culto, que você falava, Senhor, me revela. Senhor, me revela, me traz revelação da tua palavra, do que está sendo pregado. Sabe, não fica na lei, não fica só na leitura, não, pede uma revelação. Senhor, Espírito Santo, me revela tudo o que está sendo dito e escrito, fica no meu coração. Porque Paulo foi isso. Paulo, ele teve a revelação de Jesus. Paulo, ele teve a revelação desse amor, dessa graça. E ele não aguentou ficar em um lugar onde só tinha obediência à lei. E ele falava, não, em Cristo há uma liberdade. Eu não preciso da circuncisão para me tornar para me tornar povo de Deus. Eu não preciso obedecer à lei, porque há uma... Aliás, eu não preciso obedecer à lei, não. Não é pela lei que eu sou salvo, né? É o que Paulo queria mostrar. Mas por um relacionamento com Jesus. Também uma revelação, é pela graça. Mas aí, Paulo, mas se é pela graça, quando eu encontro a graça, eu não consigo ficar mais da mesma maneira, né? Então, Paulo, ele conheceu esse amor, essa misericórdia, e ele foi para os gentios. Então, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, quer dizer, nós fomos adotados. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Quer dizer, Cristo, ele veio destruir a inimizade. Cristo veio acabar com a separação, com o muro, com a barreira que separava os gentios dos judeus, os circuncisos dos incircuncisos. Jesus veio para isso. Essa era a pregação de Paulo. Não é pela circuncisão, pela obediência da circuncisão que eu me torno povo de Deus. Amém? Então isso quebrou. E ele nas suas cartas, ele ensina, você quer circuncidar? Circuncide. Mas os gentios não são obrigados a circuncidar. Os gentios não são obrigados. E isso foi quebrando essa barreira que trazia a inimizade. Amém? Essa fala dele, né? E Jesus veio justamente quebrar essa barreira, porque a nova aliança é uma circuncisão no nosso coração e não mais na nossa pele, feita por homens, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus, nessa nova aliança. Então, no teu coração, ele marca o teu coração, você se torna povo de Deus porque ele marca o teu coração, ele revela a obra da cruz no teu coração, ele revela a graça, o amor, a adoção. Você não é mais órfão, você é filho. Amém?
19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É ele falando para os gentios. Vocês, gentios, que agora aceitaram Jesus, creram na obra da cruz, creram no evangelho que está sendo pregado, vocês não são mais estrangeiros, não são mais forasteiros, vocês são concidadãos, vocês são membros da família de Deus. Então, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos membros da família de Deus. Nós somos agora irmãos em Cristo. E ele continua, edificados sobre um fundamento, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, nós, os cristãos, estamos com a nossa teologia, com a nossa... Estamos com os nossos fundamentos alicerçados nos ensinos apostólicos, Bíblia, tá bom? Bíblia. E como que eu sei que uma igreja ou um lugar, ou se eu estou fundamentada nos ensinos, nos fundamentos apostólicos e proféticos, que Paulo fala aqui? Porque Cristo é o centro. Isso é diferente das divergências teológicas. Eu vou dar aquele exemplo lindo, maravilhoso e clássico que eu amo dar, que é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Divergência de interpretações e de entendimentos. Pré, acredita que Cristo vem antes da tribulação. Pós, crê que os santos, nós, passaremos pela tribulação e Cristo virá depois. Qual é a pedra angular desse fundamento? Cristo volta. Cristo é o centro. Antes ou depois, Cristo é o centro. Então, não é mentira, não é ensino errado. Bacana? São divergências. Pré e pós. Mas a pedra angular dessas duas teologias é Cristo, ele volta. Amém? Isso é um bom exemplo para te mostrar isso. Você sabe o que é pedra angular? Eu vou botar um desenhozinho aqui, ou aqui, ou aqui, não sei aonde vai ficar, porque eu ainda vou ver, do que é uma pedra angular. Então, a pedra angular, ela era uma pedra que ficava no centro da construção, onde ela sustentava todo o restante. E Paulo, e os ensinos de Jesus, e todos os ensinos que a gente vai ter aqui, você vai ver que na Bíblia tem muita comparação, muito ensino com termos de agricultura e também com termos de arquitetura, tá? Porque era uma linguagem forte que as pessoas tinham conhecimento. Então, quando Paulo fala aqui, Cristo, ele era a pedra angular, ou você também vai encontrar a pedra fundamental. Pedra angular ou pedra fundamental é a mesma coisa. Então, o evangelho verdadeiro e genuíno, independente das interpretações teológicas que não vão ferir a pedra fundamental, não pode tirar Cristo do centro. Esse é o lance, tá bom? Tirou Cristo do centro, colocou o homem no centro, colocou a sua felicidade no centro, colocou o seu ego no centro, enfim. Tirou Cristo do centro, acabou. Tirou a cruz do centro, acabou. Então, Cristo, ele é a pedra angular, a pedra fundamental, onde a construção, esse edifício, que é santo, está sendo fortalecido. Amém? Então, nós somos essa família de Cristo, todos nós estamos sendo edificados juntos nessa pedra angular, nessa pedra fundamental, que faz o quê? Que ajusta a nossa vida. Amém? Então, Cristo, os seus ensinos, princípios e mandamentos, é a pedra angular que ajusta a nossa vida. Em nome de Jesus. Espero que você tenha absorvido bastante dessa aula e tenha aprendido. Em nome de Jesus. Até a próxima.